a sua vida a Deus, entregar a sua casa, a sua família, entregar seu esposo, seus filhos, entregar seus amigos, tudo aquilo que você queira hoje ofertar para Deus, entregar para Deus, você possa estar assim, pedindo a Ele, pedindo também a Virgem Santíssima, não esquecendo dela, ela que foi uma mãe muito generosa, foi uma mãe que sempre esteve com Jesus, sempre esteve orientando, sempre esteve cuidando de Jesus, educando Jesus, que ela também possa te ensinar a amar, nos ensinar a amar, e entregando assim os seus pedidos nas mãos de Nossa Senhora. Tenha certeza que ela irá te atender. Tenha certeza que se você entregar os teus planos, os teus sonhos nas mãos de Deus, com certeza um dia você haverá de ter esperanças para conquistar esse sonho, para conquistar tudo aquilo que você quer, mas que você entregue nas mãos de Deus neste momento todos os teus sonhos. Se você tem um sonho de construir uma família, ou se você tem um sonho de conquistar um trabalho, se você tem um sonho de converter uma pessoa que está muito, muito necessitada, que está no mundo, se você tem uma pessoa doente na sua casa e quer pedir uma cura, quer pedir um milagre, se você tem um filho drogado, ou se você sabe de algum jovem que é drogado, que está nas drogas, peça a conversão desse jovem, meu irmão. Peça a conversão de todas as pessoas da sua família, de todas as pessoas da tua casa. Vai pedindo e vai clamando o nome do Senhor, porque nós estamos nessa fase que Jesus ressuscitou e tudo aquilo que está perdido pode ser ganhado. Todo jovem, toda pessoa que está perdida no mundo pode ser ganhada para Deus, pode ser ganhada o seu filho, a sua família e todas as pessoas que você ama. Por isso, neste momento, vai entregando e vai pedindo a Deus pela sua vida, para que você não possa desviar dos caminhos de Deus, para que você não possa desviar daquilo que Deus tem para você, da vontade que Deus tem para você, e que você possa escutar essa música neste momento e pedir ao Senhor que já possa estar cuidando de ti, que já possa estar cuidando da sua alma, do seu coração, todas as tristezas do seu coração, tudo aquilo que você não é satisfeito, ou às vezes que você possa pedir perdão a Deus pelas vezes que você reclamou, pelas vezes que você não rezou, pelas vezes que você não esteve mesmo perto de Deus. Mas saiba que Deus nunca se afastou de você. Ele sempre está com você, sempre está ao seu lado. Por isso que você possa, neste momento, entregar a Deus a sua vida, entregar a Deus os teus planos e os teus sonhos, pois aquilo que Deus planta no nosso coração há de realizar com bênção de Deus, há de realizar. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Você possa colocar a mão no seu coração e cantar. Quero conhecer Deus.
sempre as nossas mãos ao Alaí. E assim pedindo ao Espírito Santo que já possa, pedindo não, e clamando esse Espírito Santo que já está em seu servo Alaí, clamando esse Espírito que sempre está com ele, que sempre o orienta, que sempre o conduz. E assim vem Espírito Santo fazer brotar no coração do Alaí tudo aquilo que tem que ser falado, tudo aquilo que tem que ser dito, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar assim realizando a tua vontade, que através, Senhor Jesus, da palavra aqui proclamada e pronunciada, que o Senhor possa vir com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, renovar, Senhor Jesus, as palavras que saem da boca do Alaí, renovar, Senhor Jesus, todo o seu ministério, toda a sua vida, tudo aquilo, Senhor Jesus, que ele tem como sonho, como plano, Senhor Jesus, e tenho certeza que são, Senhor Jesus, agradáveis aos seus olhos. Por isso vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito, Senhor Jesus, orientar, Senhor Jesus, esse teu servo, esse que está sempre sendo fiel à tua palavra, Senhor Jesus. E assim pedindo intercessão de Nossa Senhora, que ela possa estar assim, abraçando o Alaí neste momento, e estando sempre com ele, conduzindo como ela conduziu Jesus, e assim orientando o Alaí, para que tudo possa ser e correr conforme a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu queria que você continuasse de pé. Isso, feche os seus olhos. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Só Deus sabe como está a sua vida. Só Deus sabe por que você saiu da sua casa e veio aqui hoje. Só o Senhor conhece o seu propósito. Aquilo que está no seu coração agora. Só Deus sabe as batalhas que você tem travado dentro de você. As batalhas que você tem travado no seu subconsciente. As batalhas que você tem travado na sua casa, na sua família, na sua vida em geral. Só o Senhor sabe aquilo que é preciso, aquilo que é necessário para que a sua vida seja mudada, para que a sua vida seja transformada. Por isso é necessário nos colocarmos hoje, mais uma vez na presença de Deus, mais uma vez na presença do Altíssimo, esse que pode hoje mudar a minha história, mudar a sua história. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor se faz presente nesse lugar. E eu sei que a tua palavra, ela pode transformar a minha vida. Ela pode mudar o meu coração. Ela pode curar o meu coração. Por isso eu estou pronto para te ouvir. Por isso eu estou pronto para receber do Senhor essa palavra que transforma, essa palavra que pode mudar a minha vida. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Por isso eu quero me colocar na tua presença verdadeiramente. Agora eu quero que você silencie e veja aquilo que está dentro de você, que você quer colocar diante de Deus agora. Eu me amo teu querer, Deixa que esse Espírito possa conduzir eu me você. rendo à tua voz, Se renda a esse Deus como falar. me submeta. Se submeta a Ele. Deixa que Ele realize. Conheça. Quero conhecer Deus. Deus tem um plano na sua vida. Ele tem um projeto. Ele quer que isso aconteça. É uma promessa.
35 a 48. É o evangelho de hoje, tá, gente? Evangelho do nosso Senhor Jesus, narrado por São Lucas. Glória a Deus. Versículo 35. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o partido do pão. Enquanto ainda falava dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados, espantados, pensaram estar vendo o Espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que essa dúvida nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. O Espírito não tem carne, não tem ossos, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas vacilando eles, ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista dele. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Pode sentar. A gente sabe que nós estamos na semana pós-Páscoa, onde a igreja celebrou com grande alegria a maior festa da igreja, que foi preparada, esse encontro com Jesus na Santa Páscoa, na ressurreição. E a liturgia, ela dá continuação nessa história tão bonita, nessa verdade que aconteceu agora, não somente quando Jesus estava em Jerusalém, mas agora depois da ressurreição. Jesus Cristo, que viveu aqui na terra durante 33 anos, mais ou menos 33 anos. Aos 30 anos ele começou a sua vida pública, e com a missão de formar uma nova igreja, uma nova nação, onde o próprio Cristo ele trazia consigo a promessa do Paráclito, da vinda do Espírito Santo. Esse Espírito que ia trazer força, coragem e sabedoria para essa nova igreja.
espiritual. Vocês imaginam se nós que estamos aqui no Grupo Cristo Vive e todos os grupos, as igrejas que celebram na terra e que têm momentos lindos, experiências lindas com Cristo. Agora vocês imaginam como foi a vida dos apóstolos que caminharam lado a lado com Jesus em Jerusalém e puderam ver prodígios, puderam ver milagres, puderam presenciar a voz de Jesus no seu ouvido, escutando quando Jesus falava, ouvindo o ensinamento desse Cristo pessoalmente. Aquele tempo que era um tempo difícil, Jerusalém era uma cidade dominada pelos romanos, um tempo de sofrimento onde os romanos, muitas vezes maldosos, aprisionavam, não respeitavam a lei dos judeus, um tempo de doença, da corrupção da política, um tempo onde a maldade estava à frente, onde o engano estava à frente, onde a própria igreja, naquele tempo de Israel, eles diziam viver uma lei que na verdade corrompiam essa lei com seus corações cheios de maldade. Durante 3 anos Jesus entra naquele lugar, ele entra naquelas casas e consegue trazer alegria para os pais, trazer alegria para os jovens, trazer alegria para um povo que se encontrava preso no pecado, um povo como ovelha sem pastor, um povo que não sabia qual direção tomar, um povo que não conhecia o amor e que ainda não experimentava a graça de Deus, um povo que estava acostumado com a lei dura, a lei da espada, a lei do chicote, a lei das pedras. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vem, ele traz algo que aquele povo ainda não tinha experimentado, que é o amor. Jesus começa a entrar nos lugares proibidos, buscar as pessoas sofridas, as pessoas excluídas, começa a entrar nos lares e reconstruir as famílias, derramando esse amor contagiante, esse amor restaurador, esse amor que trouxe uma nova esperança para aquela nação, uma nova esperança para aquele povo. A Bíblia diz que pessoas de todos os lados vinham até Jerusalém para conhecer Jesus. Pessoas que traziam pessoas aleijadas, as mães que traziam seus filhos, os pais que vinham correndo buscar conforto espiritual para a sua vida e a cura para os seus filhos, pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas endemoniadas, que viviam sob a escravidão, que viviam na escuridão, que viviam buscando a morte. E quando chegam em Jerusalém, essas pessoas encontram a resposta. E a resposta é Jesus. Pessoas que andavam na escuridão passaram a ver. Pessoas que não ouviam passaram a ouvir. Pessoas que não falavam passaram a falar. Pessoas que não sorriam passavam a sorrir. Pessoas que não amavam passaram a amar e passaram a ser amadas. E a esperança surgiu em cada lado, entrou em cada coração, porque Jesus escolheu, porque Jesus se revela para eles, Deus se revela.
Mas no final dos 3 anos, eles tiveram um pacto e puderam ver Jesus pregado na cruz. Viram Cristo na cruz. A esperança tinha ido embora. A alegria tinha ido embora. Tudo aquilo que eles depositaram, toda a confiança, toda aquela nova direção agora já não existia mais, porque Jesus estava pregado numa cruz como um malfeitor, como um ladrão, como se fosse um blasfemo, como se fosse um amaldiçoado. E nós podemos imaginar aquelas pessoas que viram Jesus colocar a mão no céu, no sul e no mundo, e olharam aquela cruz e falaram: meu Deus, eu depositei toda a minha confiança nesse homem, e ele agora está pregado na cruz. O que eu faço da minha vida? São Lucas, no capítulo 24, ele vai relatar. Se você prestar atenção antes, o evangelho de ontem foi os discípulos na estrada de Emaús, que eles traziam esse sentimento dentro deles. E eles saíram de Jerusalém e iam para Emaús, já não queria mais ficar em Jerusalém. Jerusalém foi a cidade de Davi, a cidade de Salomão. Em Jerusalém foram realizados os mais belos feitos espirituais, os mais belos momentos espirituais, onde tiveram homens, profetas, mas aqueles homens, aqueles discípulos que tinham se colocado na presença de Jesus, que tinham tocado em Jesus, que tinham sentado com Jesus no Monte da Oliveira, que tinham estado com Jesus à tardinha, e que ouviram muitos e muitos discursos, agora saíam dessa cidade e iam para Emaús, e eles iam dizendo: e agora? E agora? O que nós vamos fazer na nossa vida? Jesus está morto? A gente já não tem mais esperança. Os nossos sonhos, se acabaram. Os nossos sonhos se acabaram. Já não há mais esperança. Aqueles homens esqueceram que durante esses 3 anos, que durante esse ensinamento, Jesus disse para eles: é necessário que eu morra, mas que no 3º dia eu vou o quê? Eu vou ressuscitar. A Bíblia diz que quando aqueles homens iam para a estrada de Emaús, de repente Jesus aparece do lado deles e percebe que havia no coração deles uma tristeza muito grande. Percebe que eles murmuravam, que eles já não tinham mais esperança. Jesus pergunta: ei, vocês aí, do que vocês estão falando? Eles olham para aquele homem do lado deles e não o reconhecem. O problema, a tribulação que eles sofreram, foi um motivo muito grande para impedir com que a fé deles se manifestasse e que eles pudessem reconhecer Jesus naquele momento. E eles disseram assim: o Senhor, eu acredito que seja o único forasteiro que não ouviu
insistiu. Ele insistiu. Ele falou para eles assim: mas esse homem, ele não disse para vocês que ele ia ressuscitar no terceiro dia? A palavra de Deus diz que quando foi ficando tardio, escurecendo, eles tinham o costume de não seguir em frente, porque naquele lugar era um lugar perigoso. Quando escurecia, tinha lá os bandidos, as pessoas que atacavam, que roubavam. Então ele disse para eles: Senhor, você não vai, fique conosco aqui. E a Bíblia diz que quando eles sentaram no lugar, e Jesus ficou ali com eles, e quando Jesus pegou o pão, porque era costume judaico, o partir do pão, na mesa do judeu não pode faltar pão, não podia faltar pão. E quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que Jesus desaparece na presença deles. Então eles perceberam que aquele era o Cristo. E ele falou: cara, aquele era Jesus, porque eu senti quando ele falava comigo. A voz dele fazia o meu coração arder, ardia o meu coração. E aqueles homens que iam para a estrada de Emaús agora decidem voltar para Jerusalém e vão lá diretamente onde os apóstolos estavam e começam a dizer para os apóstolos: olha, nós vimos o Senhor, nós vimos Jesus de Nazaré no caminho. Eu acredito que quando eles chegaram, porque naquele tempo os apóstolos já não estavam mais à vontade, eles se escondiam por causa da perseguição. E quando Jesus entra naquele lugar, e quando aqueles homens voltam e começam a contar para eles que tinham visto Jesus no caminho, eu acredito que eles começaram então a chamar aqueles homens de louco. Você está ficando doido, cara. Jesus estava pendurado na cruz, quando ele veio falar que você viu Jesus lá no caminho. Mas Deus é providência. A Bíblia diz que depois que eles fecharam tudo e ficaram dentro daquela sinagoga, dentro daquele lugar, Jesus então entra pela parede e diz: a paz esteja convosco. E aqueles homens ficaram todo mundo assustado. Eles pensaram que era um fantasma, pensaram que era um espírito, uma coisa qualquer, menos que era Jesus. Porque Jesus não estava em espírito, ele estava no corpo físico deles. E a Bíblia diz para nós que quando aqueles homens, eles começaram a duvidar que aquele era o Cristo, Jesus disse: por que vocês estão espantados assim? Vocês querem tocar em mim? Se fosse você tocava. Quem tocava? Tocava sim ou não? Sim. Será que tocava mesmo ou corria? Jesus falou: por que vocês estão espantados? Por que vocês estão com medo? Veja só eu mesmo, olha aqui, as chagas na minha mão. Toca aqui no meu corpo, toca. A Bíblia diz que mesmo vocês custaram para reconhecer Jesus. Até que aos poucos, o próprio Espírito Santo que estava em Cristo foi revelando para eles que aquele era verdadeiramente o Cristo. A gente sabe que nós estamos num tempo difícil. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Como que as pessoas hoje já não estão mais reconhecendo Cristo? Você percebe que os apóstolos caminharam com eles durante 3 anos, que tiveram muitas e muitas experiências. Por pouco eles não desanimavam, porque na verdade eles já tinham desanimado, já estavam se escondendo. Alguns ainda guardavam a promessa do Espírito Santo que Jesus tinha dito. E muitas vezes acontece isso na nossa vida quando a gente fica cabisbaixo. Assim a gente muitas vezes desanima. Às vezes o corre-corre no dia a dia, o
cansaço que muda, o problema que você tem na família, o problema que você tem na igreja, talvez um trauma, uma decepção que você tem com uma pessoa, com um colega, com um amigo, uma decepção amorosa. Quantas coisas às vezes acontecem na nossa vida que nos impede de encontrar com Cristo. Quantas coisas que tem desanimado você, se eu perguntar? Aquela pessoa que era acesa, que tinha um prazer, que tinha aquela alegria de glorificar a Deus, aquela vontade de orar nas madrugadas, já não tem mais essa vontade, já não existe mais no coração dele esse ardor do missionário, o ardor de anunciar, porque a Bíblia diz que quando aqueles homens ouviram e viram a Cristo, eles voltaram para Jerusalém e começaram a anunciar o Cristo. Muitas vezes nós já pensamos muito cuidado, não tem? Às vezes a gente quer ser cristão. Se eu perguntar para você assim, você é cristão, você vai dizer, eu sou. O que é que você faz? Nada. Qual é a missão do cristão? Jesus diz, vai, volta e diz para eles que vocês me viram. Conta para eles que eu ressuscitei. Quantas pessoas você encontrou nessa Páscoa e disse para eles assim, olha, Jesus ressuscitou? Creia. Quantas pessoas você teve a oportunidade de anunciar Jesus para ele? Ou muitas vezes a nossa fé, ela foi apagada por causa da tribulação. Nós estamos num tempo difícil, um tempo onde o homem ele tem somente lutado pelas coisas materiais. Ele tem se esquecido que existe uma promessa de Deus para a vida dele. Ele não tem mais acreditado na promessa, porque o coração dele, a mente dele, está se voltando para aquilo que está aqui na terra. A confiança dele tem sido nas coisas materiais. A Bíblia diz, hipócritas, por que juntais tesouros aqui na terra? Antes ajuntai tesouros no céu, porque aqui na terra, tudo que você ajunta, as traças, a ferrugem destrói. Não é assim? Mas antes ajuntai tesouros no céu, porque lá nem as traças, nem a ferrugem pode destruir. Se eu quero construir, é lógico que eu preciso construir uma casa aqui na terra para mim, né? Mas eu preciso construir a minha lá. E como que eu vou construir a minha lá? Como? Através da minha atitude diante de Deus, através da minha vida missionária, através da minha coragem, da minha ousadia, onde eu não permito que problema algum possa me impedir de cumprir a minha missão com Cristo aqui na terra. Esse evangelho é muito bonito, mas eu não posso demorar muito. A gente percebe que muitas pessoas dizem assim, eu pergunto, você tem fé? A pessoa fala, eu tenho fé. Quer ver uma coisa? Quem tem fé, levanta a mão, deixa eu ver. O que é a fé? O que significa essa palavra fé? A fé, eu tenho fé em Jesus Cristo, tem? Eu tenho fé. Aquele que tem fé testemunha essa fé. Você testemunha. Jesus disse, sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a terra, até os confins do mundo. Aquele que tem fé testemunha. Ele testemunha somente com a boca? Não. Ele testemunha com a sua própria vida. Ele testemunha com as suas atitudes.
Quem tem dificuldade na família, levanta a mão, chama comigo. A gente tem dificuldade na amizade. Quantas vezes a gente tem decepção com a pessoa, com um amigo, com um companheiro? Às vezes a gente decepciona no casamento. Quantas pessoas se decepcionam no casamento? A gente tem dificuldade, muitas vezes, no sexo. É assim? Tem ou não tem, gente? Tem. Fala baixinho, pessoal. Tem ou não tem, gente? Tem. A gente, o ser humano, ele não é um ser humano saudável sempre, não é? A mulher passa mal? Passa ou não? Adoece? Adoece ou não? Essa. O homem adoece ou não? Então você tem dificuldade na sua saúde. No relacionamento, nem sempre um relacionamento funciona 100% assim. Às vezes o marido ama a mulher, mas muitas vezes fica com raiva e fala um monte de coisa que ele não queria falar. Fala ou não fala, Matias? Às vezes a mulher fala um monte de coisa que ela não queria falar, apesar dela amar o marido, não é assim? Porque existe a dificuldade em todas as áreas da nossa vida. A gente tem dificuldade no ministério, sim ou não? Sim. Quantas vezes você já teve vontade de nunca mais vir na igreja? Quantas vezes você teve vontade de abandonar a igreja por causa do irmãozinho que olhou para você com a cara feia? Por causa daquele papo que chamou a sua atenção? Quantas vezes aconteceu isso na sua vida? Se você tem dificuldade no seu ministério, sim ou não? Mas eu posso abandonar a igreja? Não. Eu posso abandonar o meu ministério? Não. Porque é o meu ministério que vai me levar para o céu. É o meu ministério que vai me levar para o céu. Então, se você está abandonando, levanta, ergue-te. Levanta a sua cabeça. Quem quer tomar o seu ministério é o demônio. Ele que quer trazer o desânimo para você. Ele que quer tirar a sua esperança. Ele que não quer te dar coragem. Nós precisamos tomar a nossa vida espiritual. É por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto será acrescentado. Quando nós colocamos Cristo primeiramente na nossa vida, nós nos tornamos testemunho de Jesus mesmo nas nossas dificuldades. Mesmo nas nossas dificuldades, nós não deixamos de testemunhar o Cristo. Gente, a pior coisa, o ser humano, ele é muito orgulhoso. Nós somos orgulhosos demais. E às vezes a gente não quer dobrar essa torcida, né? Jesus conhece o coração de cada um que está aqui. Jesus conhece a nossa vida, conhece a nossa história. É por isso que Ele sempre volta no momento em que a gente está achando que já não tem mais jeito. Quando aqueles homens acharam que já não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, Jesus aparece. Se eu perguntar quantas vezes Jesus apareceu lá na sua casa, às vezes Ele aparece através de uma criança, através da sua mãe que fala uma palavra com você. Às vezes Ele aparece através de um jovem. Jesus tem muitos meios de entrar na
nós somos como burro. Burro às vezes é melhor, mais inteligente que a gente, porque pelo menos ele é irracional. Ele não sabe o que está fazendo, a gente sabe. Por isso que a gente paga um preço por causa de um coração vaidoso, cheio de orgulho. Gente, olha, eu vou falar com você uma coisa, eu não preparei essa palestra. Deus sabe o que está falando, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Ele quer que a gente se descubra. Ele quer que a gente se desperte. Porque o desejo de Deus não é perder você. O desejo do Espírito Santo que está aqui agora e que fala com você é fazer com que você levante a sua cabeça e encontre esse Cristo pelo caminho e volta para Jerusalém. Jesus chama você a ser um vencedor, não um perdedor. Não aquele guerreiro que não tem coragem de ir para a guerra. Ou quando ele vai para a guerra, ele foge, ele esconde. Não como aquela pessoa que não tem coragem de testemunhar Jesus. Quantas vezes a pessoa diz: eu sou católico, mas ele não tem coragem nem de andar com a Bíblia dele. Que católico é esse? Lá no inferno tem um monte. Gente, você não tem coragem de anunciar o Cristo, não tem medo de anunciar Jesus. Se uma pessoa chega perto de você, Paulo, guarda minha Bíblia aqui, peraí. Nós estamos na oitava da Páscoa. Comemoramos esses dias a ressurreição de Cristo. Fizemos uma adoração linda. Eu posso ficar na frente do Santíssimo o dia inteiro, mas se o meu coração não estiver lá, não adianta nada. Deus quer o meu coração, Ele quer o seu coração. Às vezes a gente traz um sentimento de ódio dentro da gente. Se uma pessoa faz uma coisa com a gente, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, aquilo fica dentro da gente. A gente não perdoa do jeito, porque a gente não deixou ainda Jesus entrar no nosso coração. Ainda não deixou. Você vai procurar saber muitas vezes por que uma pessoa é depressiva, porque ela não soube perdoar. Aquele sentimento está dentro do coração dela ainda. Ela consegue carregar com facilidade a mágoa do filho, porque o filho errou. Consegue carregar a mágoa do pai, porque o pai falou uma palavra lá no tempo que ela ainda era jovem. Consegue carregar a mágoa da mãe, porque a mãe corrigiu de uma maneira brusca, de uma maneira bruta. Como que a sua vida vai mudar? Como que você pode mudar? Como que Deus pode curar você se você não consegue perdoar nem mesmo você porque você errou? Quantas vezes a gente erra e não perdoa nós mesmos? E a gente não perdoa nós mesmos. Eu não me perdoo porque eu errei no passado. A gente decepciona com a gente mesmo. Mas é preciso a gente se perdoar, porque Jesus já perdoou você. E Jesus hoje chama você a uma nova vida, uma vida de uma pessoa vitoriosa, não uma pessoa escrava, não uma pessoa derrotada, não uma pessoa que não tem coragem para nada, que não tem, como se fosse uma pessoa derrotada. Jesus quer que você levante o cajado e fale: minha casa pertence a Jesus. Não que você tenha vergonha de dizer que a sua casa pertence a Jesus, que você tenha alegria de sair com a camisa do seu grupo que você serve,
igreja? Talvez você me responda, não quero nem saber. Quero nem saber. Não vou na casa do meu vizinho. Cara, tem um vizinho que mora do meu lado há 20 anos, eu nunca fui lá. Ele nem sabe qual a minha religião, nem eu sei qual é dele. Às vezes a gente já se sente acomodado. A gente acha que a gente é melhor que o outro. Porque às vezes a gente tem um carro melhor, uma casa melhor. Isso é pura ignorância. Faça aquilo que Jesus fez. A celebração da Páscoa é para mostrar que Jesus ressuscitou. Ele precisa ressuscitar dentro de nós, para tirar de nós aquilo que nos aprisiona e mostrar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Diga, eu sou feito